Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live, agora seguindo com um tema diferente, mas muito polêmico e que está levando associações de defesa de direitos humanos a suscitar perante o Poder Judiciário diversas atitudes quanto aos custodiados que estão aí cumprindo pena, tá? Hoje o convidado especial do dia é o professor Giovanni Moraes, do JUS 21. É uma honra que ele tenha aceitado meu convite para estar aqui hoje. Estou muito feliz. Eu já vi que ele entrou, então já vou aceitar aqui o convite para os comentários dele. Vamos lá, aguardando ele entrar. Olá, professor Giovanni. Boa noite, doutora Ruth. Tudo bem? Como é que você Tudo está? ótimo, tô ótimo. E você? Tudo na paz. Obrigado pela alegria, pela honra e pelo privilégio de estar aqui. Muito obrigado pelo convite, que me deixou muito honrado. Eu que agradeço, Ave Maria, de você estar aqui, e tratando de um tema que é muito rico agora. Porque eu penso assim que ninguém quer falar sobre isso, enfrentar essa temática de forma bem direta, porque ela gera muita polêmica. E você, como excelente professor da área penal e processual penal, vai nos enriquecer não só com as suas ideias, mas também com seus argumentos jurídicos sobre o que é que pode ser feito durante esse tempo de pandemia para a gente trabalhar o cárcere. De fato, é isso, né? A temática é essa, para todo mundo que está entrando, muito boa noite. Agradeço demais. Aqui é uma honra ter você, viu, professor Giovanni? E vamos lá. A, Você, hon- a diga honra é, aí. a honra é minha, doutora, e eu devolvo as palavras também. Eu lhe acompanho lá na Nação Jurídica, eu vejo, já tive a oportunidade de ver várias vezes lives sua lá na Nação. Meu patrão, meu amigo Pedrinho da Nação Jurídica, ele adora também, nosso amigo em comum, né? E é um privilégio estar aqui podendo compartilhar com você. Posso chamar de você, né? Eu costumo chamar, Pode, já ia pode, chamar de pode. excelência, eu costumo de chamar magistrado de excelência, Né? mas me perdoe de chamar de você. Em tempos de live, a gente aqui é só estudante também. A gente, professor e estudante, vivendo e aprendendo com os seguidores, não é não? Com certeza. Vamos lá, Mas vamos lá. fica à vontade da senhora, pode tocar, pode perguntar, eu estou aqui à sua disposição para falar do que realmente é um tema que tem muita gente que corre, né? Tem gente que corre feito o diabo da cruz, mas nós estamos aqui para enfrentá-lo. Pronto. E o que eu queria já começar polemizando total os argumentos, né? A gente tem, por um lado, os direitos fundamentais daqueles que estão em cárcere, e de outro lado, a gente também tem os direitos da sociedade de proteção e também a segurança jurídica de que as normas penais elas serão cumpridas. Porque, querendo ou não, não existia nada na lei dizendo que em tempos de pandemia poderia ser considerado aí um fator para a gente conceder a prisão domiciliar ou a progressão de regime. O que a gente quer discutir aqui? A gente quer saber se dentro do ordenamento jurídico, você, professor Giovanni, você encontra um arcabouço que possa legitimar essas pretensões. Eu queria entender mais sobre a sua visão do encarceramento em tempos de pandemia. Bom, se nós formos analisar a lei das execuções penais, não existe nenhum dispositivo, a meu sentir, não existe nenhum dispositivo na LEP que preveja taxativamente a soltura de custodiados por causa de pandemia ou a progressão de um regime fechado para um eventual regime semiaberto ou uma custódia domiciliar, uma tornozeleira com raio zero. Não tem. Até porque eu sempre digo para os meus alunos que o direito ele sempre chega atrasado e o direito penal é o último que chega na festa. Primeiro você tem que ter um fato para então existir uma valorização desse fato e, consequentemente, a criação de normas penais. E nós nunca tivemos nada parecido. Nossa geração está vivendo a sua guerra. Quem viveu os anos 40 no Brasil viu o Brasil mandar soldados para lutar na Europa na Segunda Guerra Mundial e ficava sabendo das notícias que chegavam aqui pelos rádios. Nós estamos vivendo algo muito mais grave, muito mais sério, de uma dimensão muito maior do que a geração dos anos 40 que vivenciou a Segunda Guerra Mundial. Então não há previsão jurídica para isso, até porque nós nunca tínhamos sequer imaginado. Eu sempre digo que a pessoa que chegasse em dezembro do ano passado e dissesse que em 2020 a gente estaria passando por isso e que o direito teria que se adaptar, eu ia dizer, está mentindo, não tinha como você imaginar, não tem como você ter nem a mínima noção. Então, nós não temos regramento normativo
e isso faz com que nós tenhamos que recorrer a uma questão de ativismo judicial. Pela falta de regramento, vai se ter que recorrer à jurisprudência, a uma interpretação de que alguns fazem sobre esse dispositivo, sobre a ausência desses dispositivos e qual o procedimento a ser adotado. E eu, particularmente, antecipo minha opinião, com todas as vezes, não sei a opinião da doutora, e com todas as vezes a quem pensa em sentido contrário, mas eu acho um contrassenso um processo de descarcerização ou um processo de progressão acelerada de regime ou qualquer outra coisa que vise tirar custodiados, principalmente custodiados que se encontram em regime fechado, e leva eles para regime menos brando, salvo se o cara já tiver cumprido todos os requisitos previstos na lei das execuções penais, ele tiver cumprido o tempo mínimo de progressão, gozado de bom aproveitamento carcerário, que ainda depende da pandemia, mas com fundamento exclusivo na pandemia, e usar uma linguagem mais simples aqui, você simplesmente liberar custodiados, ou acreditar que esses custodiados vão se submeter às regras das prisões domiciliares, ou achar que o fato de você colocar uma tornozeleira com raio zero vai resolver a questão desse custodiado, me parece, ou de uma, eu não vou usar o termo imaturidade, mas de uma desassociação do direito penal teórico com o direito penal real, da execução penal teórica com a execução penal real. Nós tivemos casos de líderes de facções criminosas que foram colocados na rua, nós tivemos casos de líderes do PCC que foram colocados na rua. Isso não me parece minimamente razoável. Eu acho que nós estamos criando um problema de segurança pública no momento que nós temos um problema de pandemia. É muito importante as suas ponderações, professor Giovanni. Eu vou falar de Giovanni, eu vou parar de falar professor. Me chame de Giovanni que eu fico agradecido. Pronto, Giovanni, eu vou te dizer. Sabe o que eu acho engraçado? É que há uma constante crítica contra o Poder Judiciário quanto ao ativismo judicial. E quando você falou, teríamos que buscar o ativismo judicial para poder justificar o descarceramento, para poder, porque realmente, se você vai na lei de execução penal e se você vai também no Código de Processo Penal, que permite a prisão domiciliar, né, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, em alguns casos, que a gente tem as hipóteses em que é autorizado. Quando você vai lá, você não encontra nada que se encaixe imediatamente no Covid-19. Então, a gente teria que fazer não é interpretação extensiva, porque interpretação a gente sabe que o Poder Judiciário pode fazer. É um exercício de hermenêutica, quase, né? Agora, o que a gente não pode criar um novo fator que não está na lei sob pena de ativismo. Sendo que quando é na seara penal, o ativismo, eu noto que ele tem uma conotação, quando é para liberdade, tá ok, ninguém bota o dedo. Mas quando é para prisão, que eu acho errado também, essa justificativa fora da lei, a pretexto de justiça, eu não concordo. Tá? Essa é a minha visão. Mas eu achei bacana que você falou, porque muita gente utiliza, não, mas e os direitos deles e tudo? Mas e como é que você sabe que ele lá, a pessoa sendo desencarcerada, ela vai ter um local para ela estar efetivamente cumprindo aquela prisão domiciliar? A gente tem que saber para onde é que o custodiado está indo. Então, não é simplesmente libera, né? Você tem que saber se ele vai cumprir a prisão domiciliar num local específico, se ele tem condições de fazer esse cumprimento de pena, que muitas vezes assola a população mais pobre brasileira que vive em contato com os demais. A gente teve um pronunciamento da Organização Mundial de Saúde que em países de terceiro mundo, onde a pobreza é muito característica e, portanto, muitas pessoas convivem juntas num aglomerado de pessoas, o ideal não é o lockdown, porque o lockdown vai o quê? Disseminar o Covid. Mas a gente esquece isso, a gente meio que se cega como se a gente fosse encontrar uma solução assim para um problema gigantesco, né? Então, prudência mesmo, achei muito bacana as suas ponderações. Eu acredito muito assim, eu digo que o ativismo judicial ele é necessário no direito penal até a página 2. Ele é necessário por quê? Porque existem certos pontos do ativismo judicial, e quando eu falo ativismo, eu falo no juiz se posicionar de algo que não está previsto em lei, que tem que existir até por um respeito ao bom senso. O grande exemplo que eu dou é o princípio da insignificância ou criminalidade de bagatela. É uma forma de ativismo? Sim.
Qual é o artigo de lei que fala de insignificância? Nenhum. Qual é o fundamento normativo constitucional que fala de significância? Nenhum. Mas não me parece minimamente razoável um magistrado condenar aquele exemplo clássico que a gente dá, o cara que furtou uma sandália havaiana no supermercado. Esse ativismo judicial, até um certo ponto, eu acho bem razoável. Mas eu acho muito complicado quando você tem um ativismo judicial que ele chega a efetivamente ir de encontro a preceitos normativos. Quando ele vai de encontro ao que está na lei. Nós precisamos de segurança jurídica. Eu sempre digo que o magistrado, é bom sempre lembrar isso, ele não é parte do processo. Ele é sujeito, parte é acusação e defesa. Então, a acusação e defesa, ele precisa ter um norte de como se portar no processo e se portar perante o magistrado. Esse norte, obrigatoriamente, tem que ser a lei. E em sede de execução penal, mais ainda. Eu acho que de todos os ramos do direito penal e do processo penal, o que dá menos margem a uma interpretação, uma hermenêutica da lei é a execução da pena. Até por um motivo muito simples. O custodiado, quando está submetido à execução da pena, você não vai mais discutir razões de crime, você não vai mais discutir atenuantes e agravantes, você não vai mais discutir isso, você vai discutir mais nada. Não interessa. Eu me lembro de um professor que eu tinha na Federal, que ele dizia assim, doutor Ivanildo, ele era juiz das execuções aqui em Pernambuco, aqui em Recife. Ele dizia assim, eu não quero saber o que levou o custodiado a botar o pé dentro do sistema prisional. A minha obrigação é garantir que todas as regras da LEP sejam favoráveis ou contrárias a ele, sejam cumpridas enquanto ele estiver dentro do sistema prisional. E é por isso que eu acho que em sede de execução, essa parte do ativismo judicial é onde deve caber menos em sede de execução. E a doutora falou uma coisa que eu acho muito pertinente também. Sem adentrar no mérito sociológico da questão do lockdown, eu sou contra o lockdown. Eu acho que no Brasil o combate à pandemia se tornou uma questão política e não uma questão de ciência. Eu vejo governadores decretando, como aqui em Pernambuco, o governador decreta o lockdown e diz, não, porque com base nos meus estudos. E que estudos? Não são apresentados estudos. Não é porque os estudos do Imperial College, que já mudou 14 vezes, o cientista-chefe do Imperial College pediu demissão porque descobriu que nem ele respeitava as regras dele. Estava pulando a cerca para encontrar com a mulher casada. Então, assim, sem entrar nessa discussão, nos atendo à discussão jurídica, eu vejo se falar muito, não é porque os direitos humanos em lockdown, vida em lockdown. Veja, isso é um discurso muito bonito, é um discurso lindo. Mas eu dou um exemplo. No Ceará, você tem, por exemplo, uma facção criminosa, que eu não vou citar o nome aqui para não estar fazendo apologia à facção criminosa, mas quem é do Ceará sabe, que ela atua em parte do litoral cearense. E é composta normalmente por jovens de 18, 19, 20 anos, que são verdadeiros alucinados, são criminosos alucinados, comandados ali por uma casta ali de pessoas com mais experiência. Essa facção é uma das mais violentas do Brasil. E alguns líderes dessa facção que tinham capacidade de articular a facção foram colocados em liberdade sob o pretexto da Covid-19. Show de bola. A saúde deles pode, pretensamente e teoricamente, estar sendo preservada? Pode. Mas e o direito penal da que se preocupa com a coletividade? E o garantismo integral? E a proteção de toda a sociedade? Será que esse cara, quando sair, ele vai sair pianinho? Não, ele vai sair tocando terror. Não, eu só conheço uma pessoa que saiu de facção criminosa depois de se tornar chefe de facção criminosa. É o cara que está dentro do caixão sendo sepultado. Ah, não, porque ele sair, ele vai se resguardar. Não, ele não vai se resguardar. Não é assim que funciona o direito penal. O cara que chega para liderar uma facção criminosa, um PCC, uma família do Norte, um amigo dos amigos, um primeiro comando da capital, dentre outros inimigos do Estado, dentre outros, aí para citar as mais conhecidas, ele não chegou lá por ser bonzinho, por ser um cara racional, não. Ele chegou lá porque ele se especializou no mundo do crime. E quando ele cair dentro do sistema prisional, ele vai continuar se especializando no mundo do crime. Então, essa bravata, e é uma opinião minha, do professor Giovanni, essa bravata de preservação da salubridade do custodiado, e por isso a ele cabe ser colocado em liberdade, deve ser levado em consideração também com a preservação da salubridade da segurança pública. Nós estamos vivendo um momento onde nossas forças de segurança estão sendo usadas como guarda pretoriana de governadores e falta contingente. Pernambuco tem 18 mil e poucos policiais militares, 5% disso está baixado aí, e o restante está sendo usado para manter o cidadão dentro de casa. Aí, ok, beleza. Nós temos hoje casos no Brasil de senhores de idade presos preventivamente por cometer contravenção penal. Os dois que estavam na porta do ministro Alexandre de Moraes. Eu nunca ouvi falar na minha vida contravenção da cadeia, o que dirá da prisão preventiva.
e nós tivemos essa inovação agora esse final de semana. Se aqueles dois lá podem estar no cárcere, podem estar custodiados porque estavam protestando, por que que o cara, líder de facção, com 200 anos de cadeia para atirar, com não sei quantos crimes sérios, que coloca em risco a coletividade, não pode ficar preso? Cadê os direitos humanos? Eu tô adorando, pode falar, mas sabe Não, o que é engraçado? É que a gente, quando vai colocar na perspectiva ampla, a gente vê vários casos específicos que saem da tangente, que saem da regra fixa, sabe, professor Giovanni? E o que acontece é do jeitinho que você falou. A gente tem que ter não só um bom senso, mas atuar dentro do que a lei fala e saber muito bem os limites da lei e ter prudência, porque assim, o pessoal, tem a pandemia, tem o Covid. Olha, problemas de saúde carcerária já era discutido antes mesmo de chegar o Covid. Doutora, eu estava na graduação de Direito e eu fiz um trabalho sobre as más condições salubres do sistema carcerário. 90 e tanto. A senhora tem ideia? Então, assim, já existe esse problema. A pessoa se está no cárcere, lógico, a gente está falando de execução penal aqui nesse momento, né? Mas a gente também pode falar de prisão provisória. Mas se a gente está falando é porque a pessoa tem um motivo para ela estar lá. E esse motivo, se for para ser revisto, aí é que eu acho que tem que fazer parte do papel do advogado que representa ou do defensor público que representa aquele custodiado, de pedir realmente. Faz parte do trabalho dele de pedir a revisão daquele ato, né, da custódia. Mas não é porque houve a pandemia que, pronto, genericamente libera todo mundo, libera geral, não. Então, quer dizer que seria, então, custódia zero. Haveria uma custódia zero de todos os presos do país, caso se adotasse essa postura. E, no final das contas, o que aconteceu foi uma pequena liberação de alguns presos, né, em razão da pandemia. E depois a gente agora tem, obviamente, a gente, graças a Deus, o CNJ, muito prudentemente nesse caso, editou uma recomendação de reanálise dos atos que determinaram o cárcere. Faz todo sentido. Olha, o que é que custa nesse momento de pandemia, então, você que é a autoridade pública, que está atuando com a penitenciária, que pode rever os seus casos, os seus custodiados aí, o que é que custa você reanalisar se efetivamente é um caso de regime fechado, se não já chegou a fase da progressão de regime, ficar mais atento, porque muito embora isso seja um dever da parte que representa aquele custodiado, é possível que seja analisado imediatamente os casos em que faz direito à progressão de regime, é possível que se adote uma postura de preservação da saúde do preso, que apresenta dentro lá algum indício de que está contaminado não só pelo Covid, mas por qualquer outra doença. Sabe o que mata mais do que Covid no presídio? Tuberculose. Ninguém nunca falou soltar gente por causa de tuberculose. A incidência de tuberculose na população carcerária, segundo o censo carcerário, é de 4%. Seria a maior mortalidade da história se uma doença matasse 4%. E ninguém fala em soltar. Mas engraçado assim, as organizações que lutam, as associações, elas falam. Mas a mídia é outra coisa que a gente não percebe. O quanto a mídia influencia a gente. Nossa, eu fico assim impressionada, como cidadã mesmo. A gente tem essa questão da tuberculose e quando a gente analisa os processos, existe efetivamente, né? Tanto que foi uma época, a gente tem aquela DPF que fala da estado de coisas inconstitucional, né? 2015, a DPF. Então, na mesma linha de raciocínio, a gente tem uma DPF agora, a 347, se eu não me engano, o número, que fala nessa estado de coisas inconstitucional em tempos de pandemia. Gente, mas se não pode para tuberculose, vai poder para o Covid, aí a gente chega para outras estatísticas de saúde e você faz uma comparação. E aí? Vai poder para qualquer doença. Tuberculose tem uma potencialidade de matar, se não for tratada, talvez muito maior. Isso vai ter que ser analisado por um técnico de saúde, alguém, né? Tanto que uma das questões que foi mais discutidas durante o Covid é se a potência da doença era tão forte ao ponto da gente necessitar desse lockdown. E vejam só, estamos em cárceres em casa, né? Estamos encarcerados no momento que o mundo está dizendo que o lockdown não funciona. O governo de Nova York chegou à conclusão que o lockdown não funciona. O Imperial College Review, França, Itália, Espanha,
Rússia, Coreia, Japão, a própria China chegaram à conclusão que o lockdown foi uma opção errada e a gente está insistindo nisso. Agora, doutora, deixa eu fazer uma ponderação aqui. Teve uma pessoa que disse até assim, o seu raciocínio é muito raso, Giovanni, isso é direito penal do inimigo, não tem como tratar como cidadão pessoas que não são cidadãs, pessoas que são declaradamente inimigos da sociedade. Pergunta um policial tirando serviço de 24 horas numa VTR, em uma área dominada pelo tráfico de qualquer grande cidade brasileira, se ele está enfrentando cidadãos que se submetem às regras que a maioria de nós se submete, e aí você vai ver o porquê do direito penal do inimigo. Mas a ponderação que eu queria fazer é o seguinte, hoje, se nós formos analisar friamente, o indivíduo, para adentrar o sistema prisional no regime fechado, ele não pode ser uma criaturinha muito leve, não. Ele tem que andar perto do cão do sétimo livro. Porque se a gente for parar para pensar, Eu tô rindo, é porque você tem umas tiradas muito boas, então. Mas, doutora, fazendo uma análise muito fria, o tanto de medida despenalizadora que nós temos... Eu vou só suscitar um raciocínio aqui. Vamos imaginar que eu praticasse hoje um crime de furto, certo? Pena mínima de 1 ano. Qual era a primeira medida despenalizadora que eu faria, juiz? Faria, juiz, a suspensão condicional do processo. Todo crime cuja pena mínima é igual ou inferior a 1 ano permite, nos termos da Lei 9.099, propositura por parte do MP de suspensão condicional do processo, ainda que o crime não seja da alçada de competência do GCRIM. Eu tenho suspensão condicional do processo. Não, mas não vai dar acordo de não persecução penal que foi introduzido agora pelo pacote anticrime. Entrou em vigor em janeiro desse ano. 99,9%, não sei como é no Rio Grande do Norte, mas 99% das comarcas que eu escuto falar, sabe como é que é feito o acordo de não persecução? Não tem oficial de justiça oficiando junto ao MP, usa o oficial de justiça da vara, marca no dia lá, 15 minutos. Primeiro está o advogado, o MP e o defensor, o investigado. O Ministério Público faz a propositura da suspensão, aceita, já vai para a sala do juiz para homologar, em 15 minutos resolve. No mesmo dia, já faz no fórum, que nem era para fazer no fórum. Mas vamos que não deu. Ok. Esse indivíduo vai responder um processo, vai que eu cometi um furto qualificado, pena de 2 a 8 anos. Na hora que a doutora for fazer a dosimetria da pena, o que é que o CNJ recomenda? Começa do mínimo previsto em lei, começa com 2. Vai lá todas aquelas circunstâncias da primeira fase da dosimetria, agravante e atenuante. Peça a pena chegar em 4 anos e 1 dia, já é uma situação muito séria. Por que eu estou falando 4 anos e 1 dia? Porque se eu sou réu primário e minha pena é igual ou inferior a 4 anos, em tese é regime aberto. E quais são as cidades que têm estabelecimento para regime aberto? Quase nenhuma. Onde é que você acha casa de albergado Brasil afora? Em pouquíssimo lugar, o cara vai ficar em casa. Mas vamos que eu seja muito ruim e minha pena fique acima de 4 e abaixo de 8. É semiaberto. E o grande questionamento é sobre estabelecimento de regime fechado. Sabe o que seria necessário para um réu primário para o regime fechado? Ele ser condenado a uma pena superior a 8 anos. Tem que ser pelo menos 8 anos e 1 dia. Então, veja, o tanto de filtros que nós já temos na lei brasileira para evitar o encarceramento. Até em júri. Quantas vezes a gente não escuta falar? Júri, homicídio, de 6 a 20 anos. O cidadão comete um crime, o conselho de sentença acolhe a quesitação e na hora da dosimetria dá 7 anos e 4 meses. Às vezes dá 10 anos, mas tem detração de pena. Ele já teve tempo de prisão preventiva para detratar e cai lá para 7 anos, 9 meses, porque a detração tem que ser feita, entendo eu, na aprovação da sentença condenatória, ainda que em sede de tribunal do júri. Então, para que esse indivíduo adentre o sistema carcerário, em se tratando de sentença condenatória estrito sensu, é preciso que o crime por ele cometido seja muito grave. E outra, nós sabemos que, desde a instauração da audiência de custódia, desde a resolução do CNJ, que trouxe a audiência de custódia, a conversão do flagrante em preventiva hoje se tornou excepcionalidade. Antigamente o cara era preso em flagrante e ficava preso em flagrante. Hoje não. Hoje quem é capturado em flagrante, submetido ao procedimento da PFD, para que ele permaneça encarcerado cautelarmente, é necessário que na custódia, na audiência de custódia, exista a conversão da prisão em flagrante e prisão preventiva. O magistrado tem que justificar a razoabilidade dessa conversão. Então, eu entendo que nós já temos uma série de filtros que impedem a entrada do indivíduo no cárcere, seja a título de prisão cautelar, seja a título de prisão-pena. Se ele lá está, já deve existir uma boa razoabilidade para isso. E usar a Covid como desculpa para liberá-lo é de encontro a toda a lógica que o arcabouço processual penal criou, de que hoje a gente só deve encarcerar pessoas que efetivamente representam
um risco à coletividade. Então, nós criamos um ordenamento jurídico que parte do pressuposto que você só deve encarcerar nas últimas, e quando o cara está encarcerado, aí você quer colocar ele na rua. Ora, se eu só devo encarcerar nas últimas, é porque ele é um grande risco para a coletividade. Eu vou soltá-lo, então eu vou ampliar esse risco para a coletividade, não me parece razoável. Eu acho engraçado também outra situação, o pessoal divulga as estatísticas das penitenciárias, das cadeias públicas como superlotadas, mas se esquecem de avaliar realmente se temos um número de cadeias e penitenciários suficientes para abarcar o número de pessoas que virão a ser presas. Porque, gente, o número não fecha. Se você tem uma cadeia com capacidade para 120 presos, mas a sua região demanda uma cadeia com capacidade para 300 presos, você vai ter superlotação carcerária. E isso é questão não mais de lei, é questão de política pública. Você tem que ter um executivo comprometido em fazer mais cadeias. Aí tem fala que já, mas será que fazer mais cadeias vai solucionar o problema do país, o problema da criminalidade? Eu acho que essa pergunta ela é um pouco vazia, como se ela não... E, gente, lei resolve o problema da criminalidade? Punir resolve o problema da criminalidade? Você vai ter sempre alguém transgredindo uma norma. A verdade, a pergunta que tem que ser feita é: a gente quer viver em um Estado abolicionista que não adota nenhum meio de privação de liberdade, em que a pessoa comete um crime de homicídio e não existe a possibilidade de colocar essa pessoa de forma custodiada? E a gente não vai pagar o preço, porque a pessoa... você tem que ter a lei para isso, né? E esses enfrentamentos sempre geram muitas polêmicas, Giovanni. Eu não sei se você acompanhou também, né, a mudança do pacote anticrime quanto à identificação do perfil genético dos presos, que agora, quando há recusa, a falta grave, o outro argumento é de que seria inconstitucional, isso ainda está sendo debatido no STF, o fornecimento desse material genético. Sempre quando a gente nota dentro da execução penal, há uma resistência ao cumprimento da pena, o que eu acho natural, obviamente, porque você está limitando direitos, e o direito à liberdade é um dos maiores deles. Mas por que a gente faz isso, né? Por que a lei, a gente não, a gente como operador de direito não, mas por que a lei acha importante, durante a custódia do preso, limitar direitos? Existe uma razão de ser. A gente tem que parar para pensar um pouco no Brasil que a gente quer. Como a proteção penal ela deve ocorrer. Eu concordo com você em tudo que você falou, em gênero, número e grau, sobre os filtros. Eu fico assustada quando a mídia divulga, parece que escolhe assim, a dedo, passou o tempo todo fuçando dentro de todos os canais, todos os fóruns do país, se houve alguma prisão preventiva por furto. Ou por alguma coisa menos grave, como uma receptação. E aí ela pega e divulga. Pessoa foi presa preventivamente por causa de um furto. Aí aquilo é amplamente divulgado, superlotação carcerária, ressuscita todo um problema que nós estamos vivenciando, quando, na verdade, nós deveríamos ter políticas públicas que mantivessem médicos, odontólogos, psicólogos, tudo que é necessário para a ressocialização, que está na lei também, mas questão de política pública, é necessário dinheiro e tem que ter alguém querendo executar isso, né? E política pública aí tem que ser feita pelo executivo, não pelo judiciário, né? Não cabe ao judiciário. O judiciário não administra estabelecimento prisional, né? De forma... Pode falar, fala. Não, tem um dos argumentos é exatamente esse. O Poder Judiciário é desse jeito na peça. Não se fornece dentro da cadeia pelo Poder Judiciário. Reclama com o governador, secretário de segurança, não é com o juiz. O magistrado não pode definir. Defira-se uma ordem liminar de concessão de presídio. Isso não existe. Não está fora da sala. O que eu ia comentar, pegando o gancho que a doutora falou, é o seguinte. Você falou que pena não... Existe a discussão que pena resolve, pena não resolve. Pena não impede crime. É minha percepção de muitos anos. O que diminui a marginalidade é o confronto, é o enfrentamento. Algumas pessoas poderiam chegar e dizer assim, não tem que construir presídio, não, tem que construir escola. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso, se perguntar se é melhor investir em repressão em escola, vai dizer que é melhor investir em escola e está certo. Qualquer pessoa com a mínima capacidade de articulação vai dizer temos que investir em escola, formar uma geração de educados nos próximos 30 anos. Temos.
O problema é que nós estamos no meio de uma guerra. E eu não estou nem falando da Covid. Abstrai a Covid. Retroaja para dezembro de 2019. Nós estamos vivendo no meio de uma guerra. Existem partes do território brasileiro onde uma instituição policial, para entrar, ela tem que fazer um verdadeiro briefing, uma verdadeira operação de guerra. Existem estabelecimentos prisionais onde, infelizmente, os policiais penais não conseguem atuar dentro do pavilhão. Quem tem que atuar é o chaveiro. Existem estabelecimentos prisionais no Brasil que, se você misturar duas facções criminosas, não tem quem segure. Se você tirar 3 coisas de dentro de presídio, ninguém segura. Se você tirar a visita íntima de dentro de presídio, acabar 100% com a droga ou acabar 100% com o celular, ninguém segura estabelecimento prisional. E governador de estado não quer ver na televisão rebelião passando 7 horas da noite e batalhão de choque jogando granada de gás lacrimogêneo, não. Porque isso é ruim politicamente para ele. Passou-se 30 anos, 40 anos fazendo política de segurança pública no Brasil, amadoristicamente, nós estamos colhendo fruto agora. Então, nós vivemos numa situação de guerra. E numa guerra, você tem uma destruição. E a primeira coisa que você tem que fazer é conter o inimigo para poder recuperar o terreno que foi destruído pelo inimigo. Então, não ache que o meliante, aquele cara, porque eu sempre diferencio, doutor, existe o cidadão que comete crime e existe o bandido. Ambos cometem crime, mas ambos não devem ter o mesmo tratamento. Você pode ter uma pessoa que é um cidadão de bem que, num momento de destempero, mate outro. Tem que ser punido, tem que ser processado, tem que ser julgado, tem que ser punido. Mas você tem aquele cara que vive por crime. Essa pessoa, ela não para e pensa, não, eu não vou matar essa criatura aqui porque a pena do homicídio qualificado é de 12 a 30. Ele não pensa isso, não. E não acha que quando ele entrar no sistema prisioneiro, ele vai entrar, não, porque eu vou me ressocializar para voltar a ser um membro ativo pela coletividade. Ele cai dentro do pavilhão dizendo, sabe o quê? Cadê os pássaros? Aqui é nós, é facção. Quem é da facção? Ah, é? Tu é cagueta aqui? Vai morrer, meu irmão, não quer ser da facção. Ele cai dentro do estabelecimento fazendo a mesma coisa que ele fazia na rua. Esse cara ele só respeita uma coisa, contenção. E a única forma, já que o ius puniendi é do Estado, e o Estado não pode retroceder à barbárie que o criminoso retroage, a única forma de você conseguir fazer essa contenção após o enfrentamento primário que a polícia dá na rua é o encarceramento. Não existe outra forma de fazer a contenção desse indivíduo. É uma contenção limitada, é uma contenção falha, é uma contenção cheia de subterfúgio, mas é a mínima contenção que o Estado, no exercício da titularidade do ius puniendi, tem que fazer. O presídio é apertado, o presídio não tem espaço, o presídio não tem banheiro, o presídio está ok. Essa reclamação deve ser direcionada ao secretário de segurança, essa reclamação deve ser direcionada ao governador do estado e não você empurrar isso como pretexto para que a coletividade pague o preço. Eu acredito muito nisso. E outra, existe uma grande imaturidade, doutora, com todo respeito, mas das pessoas comuns, que elas não têm a menor noção do que é um estabelecimento prisional. O cidadão comum, ela tem uma visão de novela de estabelecimento prisional. Por exemplo, eu escutei um dia desse um jovem advogado, primeira vez que ia num presídio, acabado de receber a carteira da OAB, ele chegou no estabelecimento às 4h45. E aí ele virou para o policial penal e disse para o policial penal que queria ver um custodiado que estava lá embaixo no pavilhão tal. O policial penal disse que ele não vinha. Ele virou e começou a filmar e postou no Facebook. Eu, advogado, no exercício das prerrogativas do Estatuto da OAB, eu posso chegar até às 5 horas e faltam 15 minutos. O policial penal disse, tá bom. Aí foi lá embaixo no pavilhão e o cara disse que não queria vir. O próprio custodiado. E aí o cara veio, o aluno ligou, só porque eu disse, bicho, por um motivo muito simples. Custodiado não sai do pavilhão depois de 4h30 da tarde, porque ele perde a janta. E se ele ficar quando escurecer lá em cima que ele descer, ele passa a noite apanhando, porque estão achando que ele está caguetando alguma coisa lá dentro. Aí o aluno disse, é assim? Eu digo, isso é presídio. Isso é estabelecimento prisional. É isso que acontece. Né? Tem estabelecimento prisional que tem chaveiro. Se você quiser uma barra de sabonete, você tem que pagar a comissão do chaveiro. Então, a maioria das pessoas não tem a menor noção do que é um estabelecimento prisional. A maioria das pessoas não entende a lógica que funciona por trás do estabelecimento prisional e não entende o tipo de raciocínio que as pessoas que estão lá dentro têm. Então, é muito fácil se chegar e se dizer assim, olha, vamos botar todo mundo na rua, porque o Estado não oferece condições. Veja, se, por exemplo, na maioria dos presídios tomados por facção, seria possível se implementar as regras da lei de execução penal? Não, por um motivo muito simples, a facção não deixa.
Porque na hora que você implementar as regras da lei de execuções penais, a facção vai cair em cima, vai tocar o terror, vai começar a morrer gente, é melhor segurar do jeito que está. Porque as regras da execução significam menos poder para facção. Então, essa percepção que a maioria da sociedade não tem, faz com que seja muito fácil esse discurso, vamos soltar, é vida e direitos humanos. E só para concluir, que se deixar eu falo demais, devolver a palavra à senhora, sabe uma coisa que tem me causado muita espécie nesses últimos dias? Os mesmos defensores dos direitos humanos que pregam o descarceramento gritante, eles silenciam quando os cidadãos são presos porque precisam trabalhar para alimentar suas famílias. Quando pessoas são presas porque querem exercer o simples direito de ir e vir. Quando, infelizmente, algumas guardas municipais estão tocando o terror no meio do mundo, essas pessoas silenciam. Essas mesmas pessoas que se dizem defensoras dos direitos humanos só estão enxergando os direitos humanos de um lado. E veja, eu não estou com isso tecendo nenhuma crítica à advocacia criminal. Eu sempre sou um defensor da advocacia criminal e eu sempre digo, nós não podemos confundir o constituído e o constituinte, o custodiado e o seu defensor. O defensor está exercendo o trabalho dele, o defensor está usando as armas que a lei dá, o defensor está tentando buscar uma paridade que já é desigual para com o Ministério Público. Só que a sociedade, ela não pode cobrar do judiciário um processo de descarceramento, até porque o peso que a sociedade vai sofrer, o ônus que a sociedade vai sofrer com isso, é muito, mas muito mais terrível do que qualquer pandemia. Eu adorei tudo que você falou. Eu acho muito importante quando você tece assim, a sociedade não pode cobrar um descarceramento. E às vezes a gente tem a leve impressão de que a sociedade que está cobrando esse descarceramento é a sociedade mesmo, em razão do grande impulsionamento midiático que se dá para essa temática, para fins do descarceramento. Mas muitas vezes ela representa uma pequena parcela de pessoas que são defensoras dos direitos humanos, mas nessa visão que você também trabalhou aí, Giovanni, que eu concordo demais, de que só defende os direitos humanos dentro daqueles que estão devidamente custodiados, que são ali, de alguma forma, tutelados pelo Estado. Né? Porque, querendo ou não, tem sim comida, tem sim como tomar banho, né? Tem os direitos mínimos ali agregados, e lógico, nem sempre tudo está certo, e tem coisas que tem que melhorar mesmo. Mas a gente está falando exatamente no quesito do que é a realidade carcerária e da lei, principalmente, porque eu acho que não adianta tentar empurrar a pandemia lá dentro dos dispositivos da lei de execução penal, que não está previsto. Então, o Poder Judiciário ele teria que fazer crescer aquele dispositivo para fins de decretar a prisão domiciliar. Ademais, tem que se provar, né? Tem que se provar de que há um risco naquela custódia, de que há um preso infectado. As pessoas querem pedir de forma genérica, como se isso fosse... como se a pessoa tivesse um exercício de futurologia, né? Como se a pessoa fosse adivinhar o que vai acontecer. Lembrando que essa polêmica toda começou em março, mas até agora, graças a Deus, e eu digo graças a Deus mesmo, que não aconteceu nenhum episódio grave de pandemia e nenhuma penitenciária, pelo menos que a gente tenha conhecimento pleno, né? Então, assim, nós ficamos assustados, e o professor Giovanni acertadamente fala muito em facção, para quem está começando agora, quem está estudando direito e quem não é da área criminal, não entende que a realidade carcerária são para as pessoas que cometem crimes graves mesmo, do jeito que você falou, dos filtros. E você tem lá, em regra, quais são os crimes que colocam a pessoa dentro do cárcere. Você tem o latrocínio, você tem o homicídio, você tem o tráfico, e eu não estou falando nem do tráfico... Eventual, o tráfico quanto mais, né? Porque o eventual cai no privilegiado. Porque o tráfico privilegiado nem é equiparado a hediondo, não vai, né? Então a gente tem... Aqui tem que ser reincidente, o cara tem que ter batido na porta de novo do Poder Judiciário, sofrer uma nova condenação. Além disso, a gente tem o roubo também. O roubo, mediante o uso de explosivos, principalmente, a gente tem, né, aqueles assaltantes de banco, isso que aparece muito. Mas a gente não tem uma pessoa dentro lá porque está presa por furto, por receptação. Isso é muito, muito, muito raro. E quando acontece, tem que ser devidamente justificado. Hoje em dia está cada vez mais difícil justificar e até mesmo manter essa pessoa lá, porque você tem dificuldades de garantir a segregação, de impedir que aquela pessoa seja
faccionada, porque a realidade é essa, é que os juízes da execução penal têm que pensar na logística dos pavilhões. Tem que pensar na logística dos pavilhões. E tá em constante diálogo com os chefes de presídio, porque senão o negócio desanda. E é como, Giovanni, é como você disse, tem certas coisas que não pode tirar. E agora, com essa pandemia, tem muitos gritos para falar, reclamar, porque as visitas, elas foram limitadas, né? E lógico que a gente está falando tudo isso, mas existem circunstâncias específicas, circunstâncias diferentes, né? A custódia da presa mulher, a custódia do preso da homem, gestante, né? A custódia da gestante é diferente, a lactante também. Então, aqui a gente está conversando sobre os casos em que não há justificativa para sair, né? É bom que fique bem claro. E não seria somente a pandemia isoladamente que iria, de forma genérica, garantir esse direito de saída. E aí você falou, olha, eu lembrei no caso, porque eu não tô muito familiarizada com o nome da menina que foi vítima, mas um caso de saída temporária, que aconteceu até que ele justificou dizendo que ia trocar um pneu, que foi divulgado pela mídia, de que a pessoa que cometeu, né? A menina ali, a vida foi ceifada. E não tinha nem... A lei agora, ela impede a saída temporária para as pessoas que cometem, né, crimes hediondos com resultado morte. Mas a gente tem que refletir realmente para que serve o cárcere. E se o cárcere é necessário ou se não. E se chegamos nesse estado em que o combate à criminalidade só vai conseguir através da contenção, como é que poderemos retornar a um estado anterior melhor do que esse estado de contenção? Apesar de eu acreditar que sempre vai ter em algum espaço, em algum momento, a necessidade, sim, da contenção pelo cárcere, porque existem casos, gente, que são irreversíveis. Eu não sei se você chegou a acompanhar, professor, eu sei que a gente está terminando a live, são uns 40 minutinhos, mas teve uns episódios do Netflix, que era tipo um documentário que saiu dos casos mais chocantes que aconteceram no Brasil. Cada episódio era um caso que era narrado por um psicólogo ou por um psiquiatra, pelo chefe da investigação, o delegado ou o inspetor que auxiliou ali, e por um dos parentes da vítima que tinha sido assassinada. Então, você tinha os casos do maníaco do parque, você tinha os casos da Suzane, você tinha os casos... Nossa, tanto caso, eu não estou lembrada, assisti vários, mas fiquei até um pouco comovida. E tem alguns momentos que o psicólogo e o psiquiatra, eles falam, olha, nesses casos, não adianta, essa pessoa ela não tem condições de ressocializar. Se você colocar ela para viver em sociedade, ela vai praticar o crime de novo, porque ela não consegue entrar em processo de ressocialização. Isso foi dito por um psicólogo dentro do seriado e outra vez por um psiquiatra em outro episódio. E, gente, eu não sei qual é o nome, porque se eu lembrasse... Tinha lá eu também não. Eu já ouvi falar muito, não assisti ainda, mas não lembro. Mas é fantástico, é fantástico. E nas técnicas de investigação é maravilhoso, porque você fica por dentro de casos emblemáticos que aconteceram e eles fazem a simulação, a reprodução em vídeo dos crimes. É chocante, é forte, né? Para todo estômago, não. Mas eu vou procurar no Netflix para ver. A senhora falou uma coisa aí, eu vou fazer uma ponderação e depois dar um exemplo real. Meu irmão, eu tenho um irmão e uma cunhada que trabalham na saúde no estado do Ceará. A minha esposa também é da área da saúde, é dentista, só que não está trabalhando agora porque tem uma bebezinha. E meu irmão, ele trabalha no Hospital Regional do Cariri, na emergência do Covid, e ele faz barreira sanitária no aeroporto de Juazeiro do Norte. Então, todo voo que chega no Juazeiro do Norte, ele comanda a barreira sanitária do aeroporto de Juazeiro do Norte. E noite sim, noite não, ele passa a noite todinha trabalhando no Hospital Regional do Cariri com pacientes de Covid na emergência. Eu faço uma ponderação. Quem está mais sujeito a risco? Ele ou o custodiado? Entendeu? Ele está mais sujeito a risco do que o custodiado. Veja, ele não tem a possibilidade de ter, muitas vezes, EPI satisfatórios para trabalhar. Mas ninguém está olhando para ele. Ninguém está preocupado com ele. Ninguém está dando a real dimensão das dificuldades que ele está passando.
Então, esse tipo de ponderação a sociedade tem que fazer. Quem vive no direito penal, vive numa eterna dicotomia de bens jurídicos, aonde você não vai conseguir satisfazer todos os bens na mesma medida. E você tem que fazer uma ponderação de qual é o bem mais razoável preservar e qual é o bem mais razoável sacrificar. E me parece mais razoável sacrificar o custodiado no sentido de permitir que ele corra um certo risco ao fazer com que esse risco venha para a coletividade. E aí, Ruth, eu vou falar um caso, não vou citar o nome aqui, é um fato real, não vou citar a cidade nem nada. Eu tinha um grande amigo meu, policial, que ele foi morto há alguns anos, covardemente, por uma determinada facção criminosa. E ele foi morto pelo fato dele ser policial. E eu levei a notícia para a viúva e levei a notícia para as duas filhinhas dele, já estão um pouco maiores, as crianças. E foi eu que disse para a viúva que o marido dela tinha sido morto. E a pergunta que ela me fez naquele dia, isso tem algum tempo já, foi assim: Giovanni, como é que eu vou contar para minhas filhas que elas não têm mais pai? Essa nunca me saiu da cabeça. E uns 4 anos depois, 3 a 4 anos depois do homicídio, tudo, o cara não tinha sido julgado ainda, esse indivíduo foi liberado. Não era Covid ainda. Esse indivíduo foi liberado e voltou para a rua. E a primeira coisa que ele fez quando saiu do sistema prisional foi ir até a frente da casa onde ela residia, estava com as filhas, bateu palma, aquela casazinha de interior de murinho baixo, não sei se a senhora já viu, murinho baixo e uma grade. Bateu palma, quando ela apareceu na grade que viu o cara, ele disse assim: tá vendo? Já tô na rua. Ele foi para afrontar. Ele foi literalmente para dizer: tá vendo? E o que é que essa mulher fez? Pegou as duas filhas e foi-se embora. Começar a vida do zero, uma mãe viúva. O marido deixou uma pensão menor do que ele ganhava em vida, porque perde o PGS, perde o pluro-emprego. E esse indivíduo foi para a rua por uma filigrana jurídica, uma filigrana processual. Aí eu fico imaginando, se a gente parte da premissa de tudo que foi conversado, que quem está no regime fechado hoje é gente que não é criminoso de primeira mão, não é gente que está enveredando no mundo do crime, e você libera esse criminoso, qual o recado você está dando para a sociedade? E principalmente, qual o recado você está dando para a vítima? Qual o recado você está dando para as famílias que estão presas dentro de casa, encarceradas dentro de casa por decretos draconianos de muitos governadores que os impedem de sair? A placa do meu carro é ímpar. Hoje é um dia par. Se eu tiver que sair hoje, eu tenho que sair andando. E ainda vou ter que justificar para onde eu estou indo andando. Num Estado democrático de direito, onde o direito de viver é constitucional. E como é que você vai dizer para aquela pessoa que foi vítima de um meliante desse que ele saiu por um simples risco de Covid? Você está dizendo que o sistema de justiça brasileiro está mais preocupado com ele do que com o resto da coletividade. Isso é muito ruim, porque isso pode provocar um descrédito social no sistema de justiça como um todo. E nenhuma sociedade sobrevive harmonicamente se o seu sistema de justiça não for tido como forte e como atuante pela coletividade. Obrigada, professor Giovanni. Foi excelente a live. Espero que nós tenhamos outras no futuro. Tá? Estão dizendo aí que eu tenho que contratar a senhora para o Jus 21, mas a senhora já tem o passo contratado aí pelo meu patrão Pedrinho, né? Vamos falar de negócio depois, homem, pelo amor de Deus. Não me bote em momentos difíceis. Devia vir dar aula na pós-graduação de Segurança Pública do Jus 21. Eu digo logo assim, de cara, para ficar registrado. Tô aceitando o convite já, viu? Então tá certo. Vou pedir minha coordenadora para ligar para a senhora amanhã. Mas eu agradeço demais o convite. Muito obrigado. Parabéns pelo brilhante trabalho que você desempenha, não só na magistratura, mas também na docência. E estou sempre à sua disposição. É sempre um prazer e um privilégio. Prazer é todo meu, Giovanni. Até a próxima. Tudo de bom. Abraço. Até mais.